bipolar é uma alteração expressiva da energia física e mental. São possíveis diferentes combinações, dias e noites sem dormir ou dormindo poucas horas, irritabilidade, impaciência. A pessoa se envolve em vários projetos, se sobrecarrega, comportamentos de risco se envolvendo, delírio de grandeza. Como a psicoterapia pode ajudar? Antes, reconhecer os sinais de alerta, e monitorar para impedir que eles se agravem, reconhecer padrões de pensamento e identificar. Transtorno do humor bipolar, como o próprio nome já indica, bi2, polar polos, tem como característica principal a alternância entre dois extremos, de um lado a depressão e de outro a mania. Mania, nesse contexto, se refere à euforia, fúria. Essa é uma forma mais clássica, por assim dizer, de definir o transtorno, mas também muito simplista. A bipolaridade é mais complexa do que isso, mas foi apenas uma forma de introduzir o tema desse vídeo. Vou falar sobre os sintomas e tratamento. Antes de especificar um pouco mais sobre como cada fase se caracteriza, acho importante lembrar que todos nós temos uma simples mudança de humor, eventualmente. Todos nós temos dias que estamos mais felizes e outros que às vezes ficamos desanimados e, em geral, por razões externas, por coisas que acontecem e que nos deixam felizes ou tristes. Isso é natural. O que acontece no transtorno bipolar é uma alteração expressiva da energia física e mental, alternando fases em que há um aumento da energia para fases em que essa energia sofre uma queda, é reduzida. E quando falamos de transtorno, estamos falando também de prejuízo na vida social, familiar, profissional, enfim, em vários aspectos da vida da pessoa e com isso um sofrimento maior quando não tratado. São mudanças do humor, de energia, da atividade de forma mais intensa, interferindo de uma maneira visível a forma da pessoa pensar, sentir e se comportar. Bem, então a gente já sabe que o transtorno bipolar se manifesta pelas alterações do humor em dois extremos, intercalados por um período de estabilidade, mas a frequência, intensidade, a duração dos episódios variam conforme cada pessoa. Algumas pessoas com esse transtorno podem apresentar mais episódios de depressão e outras de mania. As fases podem durar dias, semanas ou meses. Porém, para a gente considerar o diagnóstico de transtorno bipolar, a pessoa precisa necessariamente apresentar episódios de mania ou hipomania. Seria uma euforia ou uma irritabilidade mais branda, mais leve. Inclusive, em alguns casos, a pessoa pode não ter apresentado ainda sintomas depressivos, mas apresenta episódios de mania ou hipomania. Se uma pessoa apresenta somente os sintomas depressivos, então não temos o diagnóstico de transtorno bipolar, e sim diagnóstico de depressão, também chamada de depressão unipolar. Então percebam que o ponto-chave quando falamos do quadro bipolar é a mania ou a hipomania. Eu já vou explicar mais no detalhe como se configura cada fase, mas essa introdução é importante também para a gente entender melhor o transtorno. São possíveis diferentes combinações. Por exemplo, algumas pessoas vão ter episódios de uma mania mais severa, outros de hipomania, que é a mais branda, alternando com episódios de depressão mais severa, outros com alguns sintomas da depressão. Pode haver também episódio misto, em que há os sintomas de mania e depressão acontecendo simultaneamente. Algumas pessoas podem até não fechar todos os critérios de diagnóstico, mas já apresentam alguns sintomas. Por isso se fala em espectro bipolar, devido às diferentes possibilidades da forma como esse quadro se manifesta. Diferentes intensidades, duração, mas existem três categorias do transtorno bipolar. Tipo 1, quando há episódio de mania, portanto mais intensa, podendo ser antecedido ou seguido de episódios depressivos. Tipo 2, quando há hipomania, podendo ser antecedido ou seguido de episódios depressivos. O tipo 2 é mais difícil de diagnosticar, porque a pessoa fica impaciente, mais irritada, ou mais criativa e produtiva, mas sem maiores prejuízos. O paciente nunca procura pelo médico ou psicólogo quando está mais criativo ou produtivo. E mesmo mais impaciente ou irritado, a pessoa não percebe e não sabe que é pelo transtorno. Principalmente porque todos nós ficamos irritados ou impacientes às vezes. A pessoa procura por ajuda quando sofre com sintomas depressivos.
É um diagnóstico em que o relato do paciente é muito importante, obviamente, mas o relato de familiares ou pessoas com uma convivência próxima pode ajudar. E ciclotímico, a pessoa apresenta por pelo menos 2 anos, em crianças e em adolescentes 1 ano, a alternância entre alguns sintomas de hipomania, alguns sintomas de depressão, são sintomas mais leves. Na fase da depressão, os principais sintomas são queda de energia física, sensação de fadiga, de cansaço, mesmo sem ter feito um esforço físico, capacidade reduzida para pensar e se concentrar, perda do prazer e interesse nas atividades de um modo geral, além do humor deprimido, e pode haver também outros sintomas, como baixa autoestima, alterações no apetite, no sono. Na fase de mania, se manifestam sintomas opostos. Então, aumento de energia física, inquietação, pouca necessidade de dormir, a pessoa pode passar dias e noites sem dormir ou dormindo poucas horas porque se sente muito disposta, irritabilidade, impaciência, pouca coisa necessária para a pessoa perder a paciência e acabar discutindo, brigando ou contando piadas, fazendo comentários que, dependendo da situação, ela se torna inconveniente, porque a crítica é reduzida. Atenção facilmente desviada, pensamento acelerado, muitos pensamentos, muitas ideias, o que por um lado pode em alguma medida contribuir para a criatividade, produtividade, mas muitas vezes a pessoa acaba se perdendo entre tantos pensamentos e ideias com uma dificuldade em manter o foco, a concentração, necessidade maior de falar, ao envolvimento excessivo em atividades, seja acadêmicas, profissionais, sociais, sexuais. O que tudo isso significa? A pessoa se envolve em vários projetos, se sobrecarrega, tem um interesse em diferentes coisas ao mesmo tempo ou se dedica a uma atividade específica, mas de forma obsessiva. Passa a noite, a madrugada e a pessoa está lá realizando uma determinada tarefa. Muitas vezes apresentam comportamentos de risco, se envolvendo sexualmente de forma impulsiva, sem o uso de preservativo, por exemplo. Comportamento de impulsividade também com consumo de álcool, drogas, jogos, comida, doce, que promovem um prazer ou alívio imediato. Pode haver também, no episódio de mania, uma autoestima inflada, delírio de grandeza. O juízo fica comprometido e a pessoa se sente poderosa, rica, dá muitos presentes, começa a doar as próprias coisas ou se sente em uma missão especial. Os delírios e as alucinações não são tão frequentes, são casos mais raros. No transtorno bipolar pode haver também pensamentos de morte ou pensamentos de suicídio, inclusive na fase de mania. Esses pensamentos, apesar de característicos de alguns quadros mais severos da depressão, acontece também nos episódios de mania, o que é um fator de risco quando falamos de suicídio, porque na mania há também a impulsividade. Embora a pessoa possa estar mais produtiva, criativa, com ideias, ela também pode apresentar pensamentos negativos. Os transtornos mentais, de um modo geral, têm causas multifatoriais, inclusive envolvendo fatores ambientais, estressores ao longo da vida. Mas no caso do transtorno bipolar, são bem evidentes causas genéticas e alterações na química cerebral, o que vai exigir tratamento farmacológico avaliado e definido pelo médico psiquiatra. Eu, como psicóloga, o meu foco é explicar esse transtorno e como a psicoterapia pode ajudar, mas a terapia não invalida a necessidade do tratamento medicamentoso. Para transtornos mentais, em geral, a psicoterapia de abordagem cognitivo-comportamental tem sido bastante recomendada. Como a psicoterapia pode, então, auxiliar com o tratamento bipolar? Através da psicoeducação, ensinar o paciente e familiares sobre o transtorno, como se manifesta, quais dificuldades associadas ao quadro, qual o tratamento, facilitar assim a aceitação do transtorno e, portanto, também incentivar a adesão e cooperação no tratamento. Auxiliar a pessoa no enfrentamento de fatores estressantes, reconhecer os sinais de alerta, indicadores de que os sintomas estão retornando e monitorar para impedir que eles se agravem, e isso envolve autoconhecimento, se auto-observar, por exemplo, perceber
se os barulhos começam a incomodar e irritar mais do que o normal, perder a vontade de fazer as coisas, perceber mudança na disposição ou alteração do sono, reconhecer padrões de pensamento, identificar pensamentos distorcidos, compreender as próprias emoções e sentimentos e como tudo isso influencia o comportamento. Eu sempre falo nos vídeos da conexão entre pensar, sentir e agir, independente de diagnóstico. Quando entendemos melhor o nosso funcionamento e quanto mais interpretamos os acontecimentos da vida de uma forma realista, a gente passa então a agir, interagir, reagir melhor e de forma mais assertiva. E no caso do transtorno, aprender a desenvolver habilidades socioemocionais e comportamentos, entender possíveis pensamentos distorcidos para não permitir que o transtorno e sintomas dominem. Associado ao tratamento farmacológico e à psicoterapia, é importante também realizar atividade física e cultivar bons hábitos, porque também vai contribuir para melhorar a qualidade de vida e aumentar o bem-estar. Eu vou finalizando por aqui. Como eu já comentei em outros vídeos, a ideia é sempre trazer informação e conscientizar sobre a importância do tratamento. O transtorno bipolar é complexo, amplo, não teria como esgotar esse tema em um único vídeo e tampouco substituir uma avaliação e tratamento. Então, se você se identificou ou convive com alguém sofrendo com esses sintomas, é importante procurar ajuda profissional. Espero ter ajudado, obrigada por me acompanhar até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.